Sim, você não leu errado, chegou a hora de ser a justiça, chegou a hora de pôr o pau na mesa em prol do menino Sasuke. Desde muitos anos, eu ando reparando, principalmente conversando com amigos, mas principalmente em algumas comunidades de internet, é claro, muitas falácias ditas desse personagem aqui em Naruto. Como eu sempre curto trazer pra esse canal aqui um conteúdo mais descontraído e não exatamente uma análise detalhada de vida, eu achei um assunto interessante. Já que pra mim, esse é um dos personagens mais injustiçados por parte de quem ao menos conhece ali o mundo de Naruto. Sério, parece que tem gente que olha o negócio de olho fechadaço. Aí surgem os comentários muito fodas e muito coerentes, claro, como emo desgraçado, arrogante, prepotente do carai, não é amigo do Naruto de verdade, e sim um vagabundo maldito. Não tem tantos motivos pra buscar vingança, é um dos que eu mais gosto, é vingança o anime todo, é um personagem que só pensa em vingança, oh meu Deus, por que ele faz isso? Cara, essa eu ouvi dos amigos mais próximos que eu já tenho, como fala merda esse meu amigo próximo, mas é um cara muito bom, obrigado Arrancar por existir. Vamos desmentificar todas as falácias, portanto, e não só lamber os ovos do cara, tá? Mas vamos ser justos aqui. Como eu disse, eu sou a justiça. I am the justice. Não sei se é assim que se fala, eu sou a justiça em inglês, mas tá dito aí. Primeira falácia lendária, e sim, eu não vou enrolar muito, não vai ter like. Pede like, deixa o seu like. Não, dane-se o like. Sasuke não é amigo do Naruto. Eu acredito que assim como o Vegeta em Dragon Ball, existam personagens que não andam dando aperto de mão secreto, cantando música com os brother, bebendo e dançando, mas sim personagens que demonstram algum sentimento através de algo ainda mais importante, que são atitudes. Atitudes valem mais que mil palavras, já diria o lendário Leonardo da Vinci. Confia. Muitos comentários, inclusive, dizendo que o verdadeiro amigo do Naruto é o Shikamaru e não o Sasuke. E sim, o Shikamaru é um puta amigo do Naruto, mas eu não quero entrar exatamente nesse ponto pra gente não desvirtuar o vídeo e fazer ele ficar maior do que já tá. Vamos trazer à tona nosso menino Sasuke em relação à sua amizade com o Naruto, tão desfazendo essa falácia de merda. Tirando todas aquelas cenas, claro, onde eles passam 10 mil vezes um pelo outro sem falar porra nenhuma, então não vamos ficar estendendo nada. Vocês devem lembrar muito de uma das cenas do início, onde a Sakura tá querendo dar umas bitoca a todo custo ali no menino Sasuke e começa a falar um monte de bosta, mas nunca vi sair tanta merda de uma boca só, falando que o Naruto era um egoísta por não ter pais, já que ninguém ensinava a ele o que era educação. O Naruto não tem pai, o Naruto não tem pai mesmo, ninguém ensina pra ele, por isso que é cuzão, por isso que é trouxa, entendeu? Talk loud, motherfucker! A reação na sequência do Sasuke demonstra já muito do respeito que ele tinha pelo Naruto, ao ponto de parar ali pra defender ele daquelas merda que ela tava falando. Ah, lá vem você mudando de assunto de novo. Naruto só tá querendo implicar com você. Sabe por que ele é tão irritante? Porque ele não teve uma infância normal, não teve pai, não teve mãe, ninguém que ensinasse pra ele o certo ou o errado. Pensa bem, ele só faz a primeira coisa que vem na cabeça dele. Se eu fizesse as coisas como Naruto, bom, nem pensar. Porque meus pais ficariam loucos e eu estaria em apuros, então é claro que eu não faço. Mas se você não tem pais, sabe, pra orientar você, como é que você vai saber, né? Ele é egoísta, é teimoso e além de tudo ele tá tão sozinho. Sozinho? Isolado. Não tem nada a ver com as broncas dos seus pais. Você não tem ideia do que significa estar sozinho. Mas por que você tá dizendo isso pra mim? Porque você me irrita. It's over. Isso no episódio 3 de Naruto, o mesmo que o próprio Naruto tinha amarrado o Sasuke uns minutos atrás em um quarto pra usar a aparência dele pra tentar comer a Sakura. O Sasuke podia inclusive muito bem tacar o foda-se, mas fez o certo pelo certo, inclusive dando uma consciência pra Sakura de como é ser tratado mal por alguém, fazendo ela sentir na pele o que ela fazia com o Naruto. Então parando ali, falando pra ela, ó, saco de merda, cala essa boca e aprende a ser uma pessoa, entendeu? E falando de pequenos momentos, porém que demonstram uma amizade entre os dois, é claro, quando o Naruto, por exemplo, e aqui é só mais um exemplo, se atrasa pra tomar o café da manhã por ele ter madrugado treinando no meio do mato, o Sasuke foi o único que, por exemplo, se levantou e decidiu sair de casa pela manhã pra ver como que ele tava. E não, eu acho que não é necessário o Sasuke pegar e se levantar e falar assim: ai gente, será que o Naruto morreu? Ai, eu estou tão preocupado. Não é o estilo do personagem. Mas vamos trazer logo para momentos chaves. Algo que talvez só a Hinata tenha feito pelo Naruto, além do Sasuke dentro do anime. Sacrifício. Sim, essa é uma palavra muito bonita, não é? É uma coisa rara, uma coisa que dificilmente uma pessoa faria por outra ou faria por
por outra. Como alguns já sabem, a união do time 7 tinha começado há muito pouco tempo, porém isso já foi suficiente para muitas coisas, incluindo o Sasuke abrir mão dos seus sonhos e objetivos para não permitir que o Naruto morresse. Pois é, amigo, eu acho que talvez nem o seu irmão daria sua vida por você se fosse necessário, mas olha isso, sabendo que ia morrer, Sasuke lutou sozinho enquanto o Naruto estava desmaiado para não deixar ele morrer ali. Se tem algo mais foda e bonito do que isso em relação a uma amizade, eu queria saber, cara, me conta, o que é isso aí? Ele continua lá fora. Meu irmão, eu prometi isso a mim mesmo. Vou continuar vivo até matá-lo. Naruto, não deixe o seu sonho morrer. Na luta contra o Gaara, como eles gostam de falar, enquanto o Naruto tentava resgatar a Sakura, lutando ali contra aquele vagabundo, Sasuke se fez de escudo pro Naruto cair, inclusive, pra tentar ajudar durante a luta. E ali mesmo, ele fez um discurso muito bonito, que é de arrepiar. Naruto, escuta, você precisa salvar a Sakura. Nem que seja a última coisa que você faça. Assim que a pegar, eu quero que você a leve e fuja o mais rápido que puder. Tudo depende de você. Eu posso segurá-lo aqui um pouco mais. Mas se acabar aqui, significa que era até onde eu podia ir. Eu perdi tudo uma vez. Eu não quero ver aquilo de novo. Eu não quero ver os meus amigos caindo bem na minha frente. Não só ele pediu claramente pro Naruto tirar a Sakura dali e fugir enquanto ele segurava o Gaara, como ele remeteu a imagem do Naruto e Sakura à sua própria família. Mas claro, olharam isso mexendo no feed do Instagram talvez e não repararam que o Sasuke queria salvar a Sakura e o Naruto mais uma vez ao troco da sua vida. Ele não é amigo dos caras. Não é amigo, amigo é você. Eu poderia falar de coisas como a preocupação dele com o Naruto, quando ele soube que o Itachi tava lá na vila, a ligação dele com o time 7 que é além do normal, até por só ter parado a marca da maldição graças a Sakura, já que ele tinha uma consideração. Muita gente diz ali que ele não considera a Sakura pra porra nenhuma, mas o Sasuke ele é uma pessoa de pouquíssimas atitudes, né? Porque ele tem essa atitude essa característica de arrogante de merda. Ele tem poucos momentos com qualquer pessoa, cara, que ele demonstra uma sensatez. E quando você pega esses poucos momentos, por exemplo, como ele teve com a Sakura, já é uma coisa bem grande em relação ao Sasuke, né? O fato dele ter assumido pro Naruto que ele se tornou seu melhor amigo também é uma coisa bem óbvia, então não precisava nem falar aqui. Ah, mas que tipo de amigo abandona os seus? Esse Sasuke aí é um Nukenin, né, meu? Sasuke passou por um trauma zoadaço na infância e claramente é um dos personagens mais perturbados de Naruto. Mesmo assim, ele levou os laços com o time 7 tão a sério que ele começou a dispersar um pouco o objetivo principal, que era a vingança que ele falou desde que ele se apresentou lá pro Kakashi. Mas claro, ele foi totalmente induzido a seguir o caminho do mal além disso, pelas atitudes do próprio Itachi e principalmente do maldito Orochimaru. Já que quando ele tava tranquilão, o irmão dele invadiu a vila e fez ele reviver não 2 minutos, todo o massacre do clã dele. Precisava mesmo dessa porra aí, ô Itachi. O que é uma coisa do Tsukiyomi que faz ficar todo cagado. Deixou o cara mentalmente e fisicamente todo fudido, como se não bastasse, o Sasuke já tinha um sentimento de ser inferior ao Naruto, que é uma parte relacionada ao ódio dele, né, de não ter força o suficiente, ver as pessoas se fortalecendo ao lado dele. Quando ele acorda, depois de refletir, ainda por cima, depois de brigar com o Naruto, ele reflete um pouco o discurso que o Kakashi tinha dado pra ele, só que daí, enquanto ele tá pensando se realmente era o certo, pô, será que é o certo e pelo caminho da vingança? Aí sabe o que acontece? Ele toma uma coça do Quarteto do Som, que dizem pra ele que a única forma dele deixar de ser um bosta é se juntando ao Orochimaru. É foda quando tu tá pensando na tua vida porque teu irmão destruiu toda a tua família. Desculpe, destruiu é uma palavra fraca. Aniquilou, chacina.
Tu tá tentando se vingar, mas tu não sabe se vale mais a pena ficar com a tua família, que são os teus novos amigos, ou se vale a pena fazer justiça e vingança contra aquele maldito do Itachi, que na época era considerado assim, é claro. Aí tu toma um pau aqui, outro ali, mas tá tudo certo, né? O Sasuke tinha que ficar quietinho, tinha que dar um abraço na galera, tá bom, né? No Vale do Fim, ele teve que escolher entre amizade e vingança, e ele fez simplesmente a sua decisão, porém sem matar o Naruto pela amizade e também por não obter poder da forma que o Itachi tinha mencionado. Era só matar o Naruto, ele ia conseguir o Mangekyo com 12 anos. Se ele fosse um cuzão de merda, ele pegava e passava a faca no Naruto e falava, mano, pode crer, tá, vou conseguir o poder, foda-se, mas não, deixa o Naruto vivo. A partir daí, óbvio, a gente tem um Sasuke mais vilão que não fica em cima do muro. O conceito amizade, ele conseguiu deixar no passado, ao contrário do Naruto. A partir daí, meu amigo, os objetivos dele passam a ser a vingança acima de tudo. Sasuke só pensa em vingança depois que sai da vila, portanto é um babaca de merda. Tem quem diga que o Sasuke exagera demais, só pensa nisso porque o irmão dele fez o que fez. Sim, mesmo que isso pareça absurdo por si só, é claro, dizem que ele se tornou meio babaca, né? Ou melhor, mais babaca do que ele era quando ele saiu da vila. Vamos falar sobre isso também porque é muito importante. Primeiramente, em questão de ser arrogante e prepotente, sempre foi uma característica do personagem. E sim, gostar disso ou não é opcional. Eu não culpo ninguém por não curtir características de personagens, embora seja bem engraçado que tem diversos kagebunshins de Sasuke em outros animes que as pessoas não falem nada. Mas eu garanto que o Sasuke sempre foi um cara bom, apesar de tudo. Eu falo bom de bom mesmo, tá? Apesar das aparências, claro, e da sua forma de falar, né? Resgatando um pouco do que ele era antes do massacre dos Uchihas, um exemplo disso é quando o Orochimaru, para fazer um teste com ele, coloca ele a lutar com mais de 1000 ninjas, onde o Sasuke não mata nenhum dos malditos, apenas imobiliza e fica ali farmando aura. Mesmo o Orochimaru questionando ele não ter capacidade de matar, ele simplesmente avisa que quando a hora chegar, amigão, ele vai ter. Então ele não quer matar ninguém desnecessariamente. Até porque, se vocês lembrar, desde que ele reuniu a equipe Taka, ele sempre pregou que não deveria matar ninguém sem necessidade, colocando o Suigetsu, por exemplo, na linha, já que pelo Suigetsu, eles deviam matar qualquer NPC sem pensar duas vezes. Inclusive o Sasuke solta todos os prisioneiros que ele encontra no caminho dos esconderijos do Orochimaru, pra dar liberdade pros caras, não deixar eles que nem uns bucha lá, e não mata ninguém, o que é uma surpresa até pros outros que estão andando com ele. Até mesmo a educação dele, por exemplo, com a vovó dos gatos, e os gatos até dela inclusive, mostra como ele é um cara normal, mesmo fora da vila, mesmo sendo um vingador, digamos assim. E apesar de ser um vilão, entre aspas, ou ao menos tá no time dos vilões por andar com eles, ele é apenas um cara em busca de vingança, nada mais, nada menos. É importante lembrar que até mesmo contra o Killer Bee ele podia deixar a Karen morrer, mas lembrando do time 7, ele ficou pra salvar ela, e sim, eu vou chegar no momento que ele tenta matar ela depois, mas ele não era um tipo de vilão como o Obito ou como o Madara, por exemplo, que matar era mais um meio de concluir um plano. Pra ele não era assim que funcionava. Pra ele, toda a vida que pudesse deveria ser poupada. Opa, mas amigão, amigão, e quando ele iria matar o Naruto lá? Naruto, Sakura, Sai, Yamato. Ele ia matar os caras, não ia? Bom, como eu já disse pra vocês, toda a vida que pudesse deveria ser poupada. A busca do Naruto pelo Sasuke é um problema do Naruto, até porque pra ele já tinha sido definido esse assunto. Ele via o Naruto já como alguém que ia atrapalhar ele de cumprir o seu objetivo, e já tinha poupado o Naruto uma vez, então tem um sentido até por trás disso. Muito importante ressaltar que após ele descobrir a verdade sobre o Itachi, ele começa assim a perder totalmente a cabeça, e virar um assassino de fato. Apesar de nesse meio tempo ele ter salvo a Karen, por exemplo, ele demonstrou uma perda de controle muito grande quando ele parecia perto dos objetivos dele. Queria destruir a vila, queria matar criança, queria matar velho, inclusive já não dava bola pra vida dos seus amigos, ele tava cagando e andando depois de um tempo. Esse momento do Sasuke, até matar o Danzo, foi o único momento que ele agiu como um legítimo maldito sanguinário. Isso porque depois de tirar umas férias, depois do implante lá do Mangekyo, ele já saiu mais comedido, né? Parecia que ele precisava respirar um pouquinho, coitado. Sasuke é trouxa por não seguir os conceitos do Itachi. Matou o Itachi e não voltou pra vila. Bom, tem gente que acha que o Sasuke deveria ter voltado pra vila, né? Que acha que o boneco só quer saber de vingança. Nossa, por que ele não voltou pra vila então? Se o Itachi queria salvar a vila, o importante era a vila, de fato. Mano, olha só.
O cara passou anos da vida dele tentando matar, na cabeça dele, claro, um dos maiores psicopatas do mundo. E quando ele consegue, ele descobre toda a verdade, que o irmão dele era na verdade um herói ainda por cima, fora que tinha feito tudo isso pra manter ele a salvo, porque a pessoa que o Itachi mais amava era a porra do Sasuke. Muitos dizem que o personagem Naruto é meio desumano por perdoar demais, né, sempre com essa merda de discurso, né, blá blá blá. Mas aí quando o Sasuke tem uma atitude humana, falam que o boneco é burro. É verdade que o mundo ninja não tem culpa pela história de vida do Sasuke, e que querer matar todo mundo, pegar biju, se juntar a Akatsuki, já são atitudes ruins da parte dele, de fato, entendeu? Mas é totalmente plausível pela parte vilanesca dele que o personagem passe por uma mudança radical, inclusive ele ficou maluco mesmo com todos esses motivos, virando aí sim mais um vilão mesmo. Aí o Sasuke entrou no seu modo vilania, ao ponto de ter atacado a reunião dos Kages. O Sasuke, como muitos, era manipulado também dentro do anime. Madara foi manipulado e manipulou Obito, que por si só manipulou Nagato, Orochimaru manipula pra caralho todo mundo, e é isso aí, Naruto tem muita manipulação. Quando eu digo manipular, é usar o ódio de alguém pra induzir ele mais como se fosse uma droguinha, entendeu? E vale lembrar que a perda do Itachi levou ao Mangekyo do Sasuke, o que já mostra o quão significativo foi aquele momento pra ele, que era provavelmente a pessoa que ele mais tinha amado na vida. Ronaldo. E até pode surgir um outro motivo, por exemplo, para um estresse contra o personagem, que é justamente isso. Sasuke é manipulado por qualquer um, então ele é um personagem cego, né? Cego por vingança, cego por qualquer coisa que falem para ele. Pois é, eu também rebato isso porque, na verdade, mesmo pelo Obito ou pelo Orochimaru, o Sasuke tinha o discernimento da desgraça que esses personagens poderiam causar pelo mundo. Eu não vou me estender muito, é muito simples. Quando ele viu que atingiu o máximo do treinamento do Orochimaru, ele foi até lá e matou o Orochimaru justamente por não concordar com a forma que o Orochimaru levava a vida. Até porque ele presenciou todos os absurdos que o Orochimaru fazia no dia após dia. Então ele se deixava até mesmo levar por aquele ambiente, ter que andar com aqueles vagabundos, mas é a vida. Não é como se ele fizesse com gosto o que eles mandavam ele fazer, ou até mesmo fizesse o que eles quisessem que ele fizesse. Se é que deu pra entender, né? Com o Obito, a mesma coisa. Por mais que o Obito tenha conseguido, num curto prazo, começar a tocar o Sasuke que nem um cachorro pra cima dos Kages, usando o ódio dele pra conseguir fazer as coisas, ok. Porém, o Sasuke mesmo depois voltou pra destruir o Obito na guerra. Em nenhum momento ele teve remorso ou algum problema com matar o Obito, porque ele sabia que os objetivos do Obito não eram objetivos bons pro mundo. Foi assim que ele também participou ajudando na Guerra Mundial Ninja. Aí temos mais um argumento sobre o Sasuke, mais uma falácia, que é: Sasuke é muito vira-casaca e não se decide nunca, né? Seria um personagem sem caminho, um personagem que só quer fazer qualquer coisa. Sim, o Sasuke muda realmente de objetivos em Naruto. Passou de matar Itachi pra vingar Itachi, depois representar Itachi matando as pessoas que o Itachi queria proteger. É uma loucura, o Sasuke é todo doido. Mas todos eles fazem sentido, esse é o fato. Até por ele ser um personagem bem humano no mundo de Naruto, né? Eu digo humano, questão sentimental. As coisas que acontecem com ele realmente afetam o curso do personagem, que é o que falta no Naruto em alguns momentos. Mas claro, o Naruto tem uma cabeça muito mais positiva, melhor que o Sasuke, é uma outra pessoa quando o assunto é fazer o certo. Mas o que irrita algumas pessoas, por exemplo, é que na Guerra Ninja ele chega falando, por exemplo, que vai virar Hokage, e uns capítulos depois ele quer matar todos os Kages e virar um vilão de novo. Só que você vendo dessa forma, você falando isso, parece que o Sasuke é um débil mental, o que seria uma mudança até repentina no personagem. Isso seria verdade se ele não tivesse demonstrado desde que ele chegou na guerra que os objetivos dele não era chegar na vila, pôr o chapéu e ficar fumando cachimbo. Até porque ele explica na batalha final com o Naruto que o significado de ser Hokage pra ele era algo como o Itachi fez, e não como o sistema funciona. Sasuke queria seguir o fundamento do Itachi, que é ser alguém ruim nas sombras, alguém que mantém o mundo de pé, mesmo tendo sacrificado a sua própria imagem, ou até mesmo tendo sacrificado outras pessoas. O Itachi sacrificou um clã inteiro, até pessoas que talvez não tinham exatamente uma opinião juntamente a outros do clã. Eu tenho certeza que aquela veinha e esse velho aí, eles não tinham habilidades pra lutar em Konoha, então acho que pra eles não ia ser muito legal
causar uma guerra lá, e o Itachi foi lá e varou todo mundo. Pro Sasuke, a lógica era parecida com isso. Sacrifícios devem ser feitos por um bem maior. Isso porque o Itachi matou toda a família e se tornou um renegado, para ser um ninja que cuida pelas sombras. Itachi, por exemplo, não aceitaria a Akatsuki atacar a aldeia da Folha, por isso o Obito esperou ele morrer para mandar o Pain pra lá. Itachi abriu mão do que tinha de mais precioso na vida pelo bem da vila. O Sasuke queria fazer exatamente a mesma coisa, tratando vila como o mundo ninja, destruir os Kages atuais e gerar um sistema novo, onde ele seria o único inimigo, sendo um inimigo em comum, as pessoas teriam ele como a maior ameaça sempre e não voltariam a lutar entre si por nada. Por mais que eu não concorde, os motivos ele tem. Naruto tinha um sistema político antigamente muito forte e até bem da hora. Nada indicava que os shinobis daqui a pouco não poderiam, por política e poder, voltar a lutar entre si. Claro que Boruto não valoriza quase nada e só tem luta espacial de ET, então você pode dizer que Sasuke estava errado. Mas estar certo não é nem exatamente o ponto aqui, e sim tem um objetivo e um motivo lógico. Além disso, naquele momento que ele fala que vai virar Hokage, depois que ele chega na guerra, tanto a Sakura ou o Sai já haviam reparado que os objetivos verdadeiros dele eram bem diferentes do que exatamente virar Hokage na lógica atual do mundo. Até o Shikamaru já tinha ficado meio esperto ali quanto a isso. Sakura, posso te perguntar uma coisa? Eu não conheço ele direito, então não consigo ser imparcial. O Sasuke não pode ser confiável ou considerável um companheiro de verdade. O que você acha de tudo isso, Sakura? Não se preocupa. É que o Sasuke finalmente voltou pra gente. E isso me deixa muito feliz de verdade. E eu acredito nele plenamente. Suas palavras podem não ser mentiras, mas eu posso ver que o seu sorriso é falso. O que foi, Shikamaru? Acabar com a guerra, destruindo todas as ameaças, era um objetivo em comum do Sasuke com o mundo ninja. Por isso, óbvio, ele ajudou, até ele conseguir ficar sozinho contra o Naruto. Inclusive tem um momento dentro da guerra que mostra que ele não permitiria que o Naruto morresse, porque o único que cortaria os laços dele com o passado definitivamente seria ele mesmo. Então mostra que o Sasuke já tinha na sua cabeça como objetivo destruir o Naruto, o objetivo destruir tudo que ele tinha como ligação com o passado para que ele tivesse esse novo futuro em relação a ser sozinho, em relação a manter o mundo shinobi estável, assim como o irmão dele fez com a vila, ele queria fazer com o mundo. É impressionante como as pessoas não notam isso, é impressionante como as pessoas não leem a porra do mangá, onde ele mostra desde que ele chegou, desde que ele falou que ia virar Hokage, que as intenções dele não são exatamente botar um chapéu. Uma das outras coisas aí que a galera usa, porque o Sasuke sempre foi um cara bem arrogante, né, sempre meio vilãozinho, etc, é que o Sasuke virou apenas um cara bonzinho em Boruto, e usa um pouco isso pra depreciar o personagem, porque, né, todo brabo, não sei o que, depois virou a casaca. Pois é, mais uma das grandes mudanças de Sasuke, né? Outra vez? Eu não sou fã de Boruto, só pra deixar claro, ao mesmo tempo que eu gosto de algumas coisas até, mas algumas pessoas podem considerar mais um vira-casaca, né, o Sasuke virar um vida boa, um vida mansa, que não corresponde à personalidade dele. Mas tudo que eu disse anteriormente mostra que corresponde com certeza. Como eu disse, Sasuke nunca foi um cara ruim. Eu já teria matado ele se eu fosse Naruto há muito tempo, essa é a verdade, porque eu penso mais como o Hashirama, que era o melhor amigo do Madara, porém não viu alternativa, já que ele não parava de encher o saco. Então Hashirama já pensava mais como eu, ficar me tirando eu vou te matar, entendeu? Ah, nossa, eu tô tremendo! Se eu fosse Naruto eu faria isso, mas a gente tem que olhar pelo lado do Sasuke. Mas o Sasuke não era ruim, ele teve uma fase de psicopata contra o Danzo e só, quando ele foi convencido que não estava pelo caminho certo, ele quis pagar pelos erros dele durante a vida e servir pro mundo shinobi. A redenção dele é justamente fazer vigilância pelo bem do mundo, combater ameaças antes que elas cheguem e ser o braço direito do Naruto, que é o brother dele. E um pai ausente, né? Também é um pai ausente, isso daí tem que falar. Os objetivos dele até hoje são nobres, de ajudar e salvar as pessoas, já que a natureza dele nunca foi de uma pessoa ruim. E quem diz que presenciar sua família ser massacrada pelo próprio irmão, ver de novo, depois de matar o próprio irmão, saber que ele era um herói, tá bom então, se isso aí não afeta uma pessoa, tá bom, o que será que afeta, né? São muitas mentiras contadas sobre o Sasuke e esse caminho ninja que eu fiz aqui até agora mostra que sim, o cara era um alucinado pela vida, mas nunca foi ruim e sempre valorizou as amizades que ele tinha com
os amigos dele próximos. A verdade é que, gostem ou não, Sasuke é um dos melhores personagens de Naruto quando se trata de roteiro, principalmente. História foda, mudanças fodas, várias camadas do personagem na vida que são bem feitas, cada uma delas, basta você prestar atenção. Se olhar de olho fechado, infelizmente, nem estará olhando. Infelizmente, tem muito hater, porque é mais fácil falar que o cara é emo do que assistir o anime direito. Aí tu vê um Sasuke genérico em outros animes e os caras acham que é os personagens mais foda do mundo, né? Vai entender. Mas tá aí então. Obrigado por assistir até aqui. Se você discorda, fica à vontade pra falar qualquer coisa. Tamo junto e até mais. Obrigado. Tchau.